Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 23 de janeiro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Boa Nova. E hoje é o nosso estudo de número 80. Rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os nossos amigos espirituais possam nos conduzir em mais esse trabalho. Nós estamos estudando o capítulo 26, a negação de Pedro. A semana passada nós estudamos o Evangelho de João, capítulo 13, tá? Retratando exatamente o que no Evangelho de João? Quem lembra? Exatamente, isso está só no Evangelho de João. Muito bem. Vamos lá então? Pedro não quis acreditar nas afirmações do Messias e tão logo se verificar a sua prisão, no pressuposto de demonstrar o seu desassombro e boa disposição para a defesa do Evangelho do Reino, atacou com a espada um dos servos do sumo sacerdote de Jerusalém, compelindo o mestre a mais severas observações. Vamos parar aí e vamos em João, capítulo 18, item 1. Logo depois, essa passagem é contada tanto por João, Mateus, Marcos e Lucas. Todos contam a prisão de Jesus e esse movimento de Pedro agredindo um determinado soldado. Vamos acompanhar em cada evangelho? Então vamos ver como cada evangelista conta essa história? Bora lá? Então quem quiser anotar, vai estar em João, capítulo 18, versículo 1. Estará também em Mateus, capítulo 26, versículo 47 a 56. Estará também em Marcos, capítulo 14, versículo 43 a 52. E Lucas, capítulo 22, versículo 47 a 53. Vamos começar por Mateus, que aí está na sequência. E enquanto ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, acompanhado de grande multidão, com espadas e paus, da parte dos chefes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Então não foram os soldados romanos, foram os, vamos colocar assim, os trabalhadores, os enviados de quem? Dos judeus, dos sacerdotes, de Caifás. Tá? Vamos prestar atenção nos detalhes. Seu traidor, quem era o traidor? Dera-lhe um sinal, dizendo: quem é Jesus? É aquele que eu beijar. Prendei. Então não tinha Facebook. Eles não sabiam quem seria Jesus, a figura. Então isso, olha, aquele que eu beijar, esse você pode prender, porque esse é Jesus. Então o sinal era o beijo. O sinal era o beijo. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: salve, Rabi. E beijou. Jesus respondeu-lhe: amigo, para que estás aqui? Vocês acham que Jesus não sabia?
Emmanuel trouxe essa informação. Ele disse que foi a última chance que Jesus deu a ele para mudar a história. Era para ele refletir. Então, nesse momento, diz o nosso Emmanuel, foi a última oportunidade naquela encarnação para Judas mudar totalmente a história. E você vai me perguntar, mas Conceição, se Judas não tivesse traído, então Jesus não seria crucificado? Jesus seria crucificado. Judas não nasceu para trair. Judas não saiu do mundo espiritual. Você vai nascer, você vai ser um discípulo e você vai trair Jesus. Ninguém nasce para fazer o mal. Mas nós sabemos, nós já estudamos aqui, que Judas foi enganado por Caifás. Então todo esse movimento aqui dele, ele estava acreditando que Jesus seria preso, que haveria uma rebelião dos judeus contra os romanos. Logo depois que os judeus vencessem sobre os romanos, iriam soltar Jesus e transformá-lo em rei. Mas Judas estaria ao lado de Jesus, né, um cargo maior. Então, o que movimentou Judas, a fragilidade dele, era justamente o quê? Ganância, poder. Então, essa fala do nosso Senhor Jesus, amigo, para que estás aqui? Me diz assim, pensa, tu vieste aqui para trair o teu amigo? Então, avançando, deitaram a mão em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, o primeiro evangelho a ser escrito foi de quem? Mateus. E ele não diz quem foi. Ele se abstém. Ele se abstém. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, desembaiou a espada e ferindo o servo do sumo sacerdote, então não eram soldados romanos, tá? Era um servo do sumo sacerdote, decepou-lhe a orelha. Mas Jesus lhe disse: guarda a tua espada no seu lugar, pois todos que pegam a espada, pela espada perecerão. Lei de causa e efeito. Quem com ferro fere, com o mesmo ferro será ferido. O mal que eu faço hoje, tenha certeza que ele vai voltar. Guarda a tua espada. Ou pensas tu que eu não poderia? Ou pensas tu que eu não poderia apelar para meu Pai, a fim de que Ele pusesse à minha disposição agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Pedro, eu não preciso que tu me defendas. Tu achas que eu não posso pedir do Pai? E, gente, Jesus poderia pedir. Ele poderia fazer a vontade dele. E Deus iria até atendê-lo. Porque é isso que nós temos que entender. Quando Jesus diz assim: pedi e obtereis. Batei e a porta vos será aberta. Então, quando eu faço pedido ao Pai, eu estou dizendo assim: atenda a minha vontade, por favor, deixa a tua em stand-by, porque a minha é melhor do que a tua. Eu sei muito mais o que é melhor para mim do que o Senhor. Tanto a gente pede, que às vezes Ele cede, sabe para quê? Para a gente aprender a lição.
Aí depois que a gente conquista, a gente olha para Deus e diz: Senhor, tem como tirar? Levar? Eu não aguento mais. Quantos pedidos nós fizemos, foi atendido e depois a gente se arrepende da graça? Ai, Senhor, eu queria casar. A coisa vem. Aí você diz: Senhor, eu queria descasar. Um exemplo assim, bem simplório, mas bem prático, que a gente sente na pele. Então, ele diz: se eu quisesse, eu pediria do meu pai. E faria diferente. Mas eu, Jesus, dizendo: eu sei o que o meu pai quer. E o que o meu pai quer é que eu me entregue. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade dele. É esse movimento de maturidade espiritual que nós não temos. Senhor, me dá força para eu saber fazer a tua vontade. Se eu tiver que caminhar 1000, me dá força para me caminhar 1500. Então a maturidade espiritual, ela nos ensina a fazer pedidos morais, mas não favores. Uma coisa é eu pedir ao Pai que me dê força a carregar minha cruz. Vamos dizer que eu esteja vivendo um momento muito difícil no meu relacionamento conjugal, que eu olho para o fofo e diz: pelo amor de Deus, eu não suporto mais nem a voz. Mas ali tem crianças, tem filho, uma situação difícil. E aí o que você faz? Aí eu vou orar, não para que ele morra, mas para que eu tenha força suficiente para o quê? Continuar. Que a misericórdia divina possa amparar esse coração. Entendeu? É diferente. E você acha que o Pai não nos atende? Claro que atende. Então aqui ele está dizendo: Pedro, tu está querendo me defender? Eu não preciso. O meu contato é direto com o Pai. E eu sei o que ele quer. Essa fala dele aqui, ó. Ou pensas tu que eu não poderia apelar para meu Pai, a fim de que ele pusesse à minha disposição agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Porque quando o papai colocou assim: Jesus, tu és um Cristo, tu conquistou esse patamar, você vai administrar a terra, você é o irmão mais velho. Na ausência do pai, entre aspas, esse irmão mais velho assume a responsabilidade com os irmãos menores. Nós somos os irmãos menores e ele é o responsável. Ele vai tocar esse barco. Agora, sabe por que ele é um Cristo? Porque ele faz 100% a vontade de Deus. E ele tem consciência. Se eu quisesse, por exemplo, quem escolheu a forma humana foi Jesus. Essa forma, nariz, 2 olhos, cabelinho, cabelo branco, tudo foi ele. Passarinhos, isso. Obviamente que ele chamou uma pleia de espírito. Cada planeta tem a sua particularidade. Quando nós vamos estudar em Gênesis, disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e logo depois vem João, o verbo se fez carne, ele está dizendo o quê? Que aquele disse Deus e disse Deus era Jesus, em nome de Deus, co-criando, formando esse planeta, trabalhando na matéria primitiva aqui, nessa poeira cósmica, desde o início. Mas a matéria elementar primitiva, essa quem cria é Deus. Por isso a trindade universal, Deus, Espírito, que é só Deus cria Espírito, só Deus cria Espírito, nenhum Cristo cria Espírito, e só Deus cria matéria básica. Os cristos, eles trabalham em cima da matéria básica primitiva, mas Deus é o criador do Espírito e o criador da matéria elementar primitiva. Por isso essa trindade universal. Por isso ele, o Pai criador. Jesus é o co-criador. Então ele faz a vontade do Pai 100%. Ficou claro isso? E como se cumpririam, então, aí volta ele.
E como se cumpririam então as Escrituras, segundo as quais isso deve acontecer? Eu vou interferir, eu vou pedir do Pai para mandar 12, como é que as Escrituras vão se cumprir? Uma vez que nós vamos estudar lá no Antigo Testamento, tudo que iriam fazer com o Cordeiro de Deus. Porque se nós lermos o Antigo Testamento, os próprios profetas retratam a vinda do Messias e tudo que iria acontecer com o Messias. Aquela entrada dele em Jerusalém, que ele manda buscar um burrinho, aquilo ali ele está remontando a história contada no Antigo Testamento sobre o profeta. Aí tu vai dizer assim, e o que os doutores da lei alegavam? Ele é um falso, porque ele conhece o que está no Antigo Testamento, ele está querendo refazer a história para que ou o identifique como Messias. Tudo bem, subir num burrinho é muito fácil, mas levantar Lázaro do sepulcro, devolver visão a cego, a quem nasceu cego, levantar paralítico que está há mais de 30 anos sem andar, levantar Talita, que também estava no estado de catalepsia, e conduzir uma multidão. Quem fez isso? Então eles preferiram achar que Jesus era um mentiroso, um espírito leviano. É o que ele está dizendo. E naquela hora, disse Jesus às multidões: como ao ladrão saístes para prender-me com espadas e paus. Eu sentava no templo ensinando todos os dias e não me prendeste? Olha, eu não estava fugindo, eu estava ali. Por que não foram me prender? Tudo isso, porém, aconteceu para se cumprirem os escritos dos profetas. Então, todos os discípulos, abandonando-o, fugiram. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprirem os escritos dos profetas. Gente, a lepra que destrói, ele conseguia reconstituir. Algumas patologias eram também vinculadas de lepra. Tudo, qualquer doença, qualquer dermatite, se assim eu posso usar, era considerado lepra, porque eles não tinham. A pessoa ia para o vale e acabava assim, uma vez convivendo com os outros rancenianos, adquirindo lepra. Agora a pergunta é, essa que nós temos que entender: Jesus não curou todos os leprosos, alguns. Por quê? Então, para que se cumprisse a lei. Então, porque algumas patologias são um processo de expiação, reparação do passado, isso não muda. Alguns casos são provações. Outros casos são situações que nós arrumamos nessa encarnação, que nem era expiação e muito menos uma provação. Foi resultado da nossa conduta inadequada. E aí ele curava e dizia: vá, não tornes a pecar, para que não te aconteça algo pior. A lição maior é: bainha tua espada. Quem com ferro fere, o ferro será ferido. Essa é a maior lição. Dizendo assim: não faça mal a ninguém, tu vai ter isso de volta. Às vezes, esposa que sofre o abandono do marido, com um monte de marrenca de menina, ela tem que se virar. Isso é uma dor. Uma dor que eu fiz outra no passado. E agora eu estou sentindo na pele a dor do abandono. Não existe vítima na lei. Quem com ferro fere, o ferro será ferido. Vamos agora para Marcos.
Vamos ver como Marcos conta. Marcos não conheceu Jesus pessoalmente. Marcos é o nosso João Marcos, filho de Maria Marcos. Tudo que Marcos escreveu foi o que ele ouviu de Pedro. Foi o que ele ouviu de Pedro. Ele era sobrinho de Barnabé. A primeira viagem de Paulo e Barnabé, João Marcos foi junto. E óbvio, com 13, 14 anos, não aguentou o ritmo do leão Saulo de Tarso. Mas não aguentou o ritmo de Saulo, foi no seu ritmo e acabou escrevendo aí, para nós hoje estarmos estudando o Evangelho de Marcos. A prisão de Jesus. Marcos capítulo 14, versículo 43 até o 52. E, imediatamente, enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com uma multidão, trazendo espadas e paus. Todo mundo foi armado para intimidar. Da parte dos chefes dos sacerdotes, escribas e anciãos. Para eles fazerem isso aqui, eles já estavam com uma autorização romana para prender Jesus, tá? Eles não podiam fazer esse movimento sem uma autorização romana, porque quem administrava politicamente toda a Palestina eram os romanos. Então, aqui eles estão com um mandato de prisão, vamos dizer assim. Mas para isso acontecer foi necessário uma denúncia. Lembra que nós estudamos aqui? Então, Judas foi chamado, Caifás orientou, Judas foi fazer a denúncia, teve que ser feito um depoimento, foi feito o depoimento, onde Caifás fazia as perguntas e Caifás orientou: tudo que eu lhe perguntar, você vai responder sim. Então ele perguntava se Jesus estava realmente organizando uma rebelião contra os romanos. Ele sim. E tudo ele respondia sim. Então isso foi suficiente para os romanos autorizarem prenderem Jesus. O seu traidor dera-lhes uma senha, dizendo: é aquele que eu beijar, prendei-o e o levai-o bem guardado. Fecha aspas. Tão logo chegou, aproximando-se-lhe dele, disse: Rabi, Rabone, quer dizer mestre. E o beijou. Eles lançaram a mão sobre ele e o prenderam. Um dos que estavam presentes, tomando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha. Jesus, dirigindo-se a eles, disse: serei eu um ladrão? Então, aqui na fala de Marcos, não cita a advertência de Jesus a Judas, amigo, a que vieste. Só vai estar em Mateus. E aqui também não retrata a orientação dele em relação a Pedro. Lembra que essa história foi contada por Marcos, mas Marcos ouviu de quem? De Pedro. Aqui também não fala a passagem, embainha tua espada. Mas ele diz: Jesus, dirigindo-se a eles disse: serei eu um ladrão? Saístes para prender-me com espadas e paus. Eu estive convosco no templo, ensinando todos os dias, e não me prendestes. Mas é para que as escrituras se cumpram. Fecha aspas. Então, abandonando-o, fugiram todos. Um jovem o seguia.
e sua roupa era só um lençol enrolado no corpo. E foram agarrá-lo. Ele, porém, deixando o lençol, fugiu nu. Não sei quem era, talvez João. João ainda seguiu um pouquinho. Vou escapando. Vamos lá, então aqui já difere, não conta essa orientação de Jesus quando diz: embainha a tua espada. E também Marcos não conta quando ele diz assim: amigo, a que vieste. Vamos ver agora Lucas. Enquanto ainda falava, eis que chegou uma multidão. À frente estava o chamado Judas. Lucas deu nome. Lucas também não conviveu com nosso Senhor Jesus. Lucas conheceu o cristianismo através de Paulo, o apóstolo. E Lucas foi o responsável para hoje nós usarmos o termo cristão. Isso está na obra Paulo e Estevão. Os cristãos eram chamados homens do caminho. E foi Lucas que deu a ideia de serem chamados de cristão. Lucas era grego, né? E cristão vem médico, e cristão vem da palavra Christos, do grego. Enquanto ainda falava, então eis que chegou uma multidão, e à frente estava o chamado Judas, um dos 12, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo entregas o Filho do Homem? Filho do Homem é a pessoa, o ser, eu. É falando dele na primeira pessoa. Tu me entregas, era uma expressão idiomática, tá? Vendo o que estava para acontecer, você vê que ele conta a história, mas do jeitinho dele, né? Com um beijo tu entregas o Filho do Homem, tu me entregas, né? Vendo o que estava para acontecer, os que se achavam com ele disseram-lhe: Senhor, e se ferirmos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, tomou a palavra e disse: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, curou. Então, Lucas, na condição de médico, o mais intelectual dos 4 evangelistas, diz que Jesus curou. Depois, Jesus dirigiu-se àqueles que vieram de encontro a eles, chefes dos sacerdotes, chefes da guarda do templo e anciãos. Aí abre aspas, como a um ladrão saíste com espadas e paus. Eu estava convosco no templo todos os dias, e não puseste a mão sobre mim? Mas é a vossa hora e o poder das trevas. Então, os 3 retratam essa advertência de Jesus. Eu sempre estive no templo. Está me tratando como se fosse um ladrão? Tu não me viu lá falando? Por que tu vieste armado para me prender? Vamos para o último. Como é que João conta? João foi o último a escrever o Evangelho. Lucas, ele pesquisou e pegou a pesquisa de Paulo, porque Lucas não tinha intenção de escrever sobre Jesus. Foi Paulo que pediu. E Paulo fez 2 pedidos. Escreve sobre a vida de Jesus e escreva, por favor, tudo que aconteceu com os apóstolos após a morte de Jesus. E aí veio o quê? Atos dos Apóstolos. Inclusive, Lucas contou sobre Paulo. O que nós conhecemos de Paulo no Novo Testamento foi a anotação de Lucas. Mas Paulo advertiu várias vezes: não conte as glórias da minha vida, conte sim as minhas dores e as minhas fragilidades. Porque quando Paulo está indo para Roma para ser morto, ele estava preso,
Quando ele passou na cidade que estava Maria, a mãe de Jesus, quando o barco parou em Éfeso, porque eles tinham que tirar material, colocar material, e o povo já, imagina se tivesse o WhatsApp, hein? O povo todo estava todos reunidos, aguardando o navio atracar, porque sabiam que Paulo estava dentro. Quando o navio atracou e Lucas estava junto com Paulo, a multidão que estava aguardando Paulo, todos se ajoelharam. Todos receberam Paulo de joelhos. E Lucas disse: isso eu preciso anotar. E Paulo disse: abstenha-te de fazer isso. Não conte. Aí veio Emmanuel depois e contou. Mas ele disse: não conte. Porque isso não é glória. Conte sim as minhas fragilidades. Porque quem tem que brilhar é o Cristo, não sou eu. Olha a ideia de Paulo. Vamos ver como é que João anotou. João estava lá. A prisão de Jesus. Tendo dito isso, Jesus foi com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Aí João vai dar. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com seus discípulos. Ora, Judas, que o traía, então Lucas e João caguetaram. Deram nome. Mateus e Marcos ficaram em silêncio. Mateus, evangelista, Marcos ouviu da boca de Pedro. Inclusive o próprio Pedro não colocou o nome dele. Porque fui eu que... Ora, Judas, que o traía, conhecia também esse lugar, porque frequentemente Jesus e seus discípulos ali se reuniam. Olha, o que não está no outro. Sim, mas como é que Judas sabia que Jesus estava justamente ali? Se era à noite. Aí João explica, Judas, como fazia parte de um dos 12, sabia onde normalmente Jesus se reunia para orar com os discípulos. Conhecia também esse lugar porque frequentemente Jesus e seus discípulos ali se reuniam. Judas, então, levando a corte e guardas destacados pelo chefe dos sacerdotes e pelos fariseus, aí chega com lanternas, achotes e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe aconteceria, adiantou-se e lhe disse: a quem procurais? Responderam: Jesus, o Nazareu. Disse-lhe: sou eu. Então aqui já não teve beijo. Jesus perguntou: a quem procuras? Jesus disse: sou eu. Mas aí 3 contaram a história, o quê? Do beijo. Então é 3 para 1. E João, quando foi escrever, já estava com quase 90 anos. Aí vamos ver como é que Humberto conta. Por isso que a gente vai lendo. Mas tem coisas aqui em João que nos faz compreender melhor os demais. Disse-lhe: sou eu. Judas, que o traía, estava também com eles. Quando Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes então novamente: a quem procurais? Disseram: Jesus, o Nazareu. Jesus respondeu: eu vos disse que sou eu. Se então é a mim que procurais, deixais que estes se retirem, a fim de se realizar a palavra que diz: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro, que trazia uma espada, João contou logo tudo. Foi Pedro que tirou-a, feriu o servo do sumo sacerdote, a quem decepou a orelha direita. E olha, ninguém esqueceu que foi a direita. O nome do servo era Malco. João dá nome em tudo. Jesus disse a Pedro: embainha a tua espada. Deixarei eu de beber o cálice que o Pai me deu?
Tu achas que eu vou fugir do testemunho? Essa foi a forma que João, o evangelista, contou. A de Mateus traz particularidades. Tanto a de Mateus quanto a de Marcos. E João vem para completar, para dizer o nome. Olha, quem decepou foi Pedro. Quem traiu foi Judas. Quem perdeu a orelha foi Malco. Baseado em todo esse material, vamos ver como Humberto de Campos conta essa história. Então vamos lá. Pedro não quis acreditar nas afirmações do Messias e tão logo se verificar a sua prisão, no pressuposto de demonstrar o seu desassombro e a boa disposição para a defesa do Evangelho do Reino, atacou com a espada um dos servos do sumo sacerdote de Jerusalém, compelindo o mestre a mais severas observações. Então olha só, aqui ele dá a informação que Pedro realmente decepou e que obrigou Jesus a dar severas observações. Qual foram, Pedro? Bainha tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Severas observações. Jesus foi firme. Continua aqui. Consoante as afirmativas de Jesus, o colégio dos apóstolos se dispersaram naquele momento de supremas resoluções, batendo com o evangelho. Então realmente, todo mundo, como dizem os jovens da atualidade, vazaram. E o que mais nos impressiona é que o amor dele não diminuiu em relação ao abandono dos amigos. Essa é a maior lição. A humildade com que o Cristo se entregava desapontara alguns deles, que não conseguiam compreender a transcendência daquele reino de Deus sublimado e distante para eles. Pedro e João, observando que a detenção do mestre pelos emissários do templo era fato consumado, combinaram entre si acompanhar de longe o grupo que se afastava, conduzindo o Messias. Foi o Evangelho de João que contou que tinha um jovem que acompanhava, lembra? De longe. De longe o grupo que se afastava, conduzindo o Messias. Debalde, ou seja, em vão, procurar os demais companheiros que, receosos da perseguição, haviam todos o quê? Então, quem acompanhou de longe foi quem? João Evangelista e Pedro. Por isso que ele foi questionado. Ei, você não era um dos que andavam com ele? Eu não, a senhora está enganada. Ambos, no entanto, desejavam prestar a Jesus o auxílio necessário. Quem sabe poderiam encontrar um recurso de salvá-lo? Era mistério, era necessário certificar-se de todas as ocorrências. Recorreriam às suas humildes relações em Jerusalém a favor do mestre querido. Compreendiam a extensão do perigo e as ameaças que lhes pesavam sobre a fronte. De instante a instante, eram surpreendidos por homens do povo que, em palestra de caminho, acusavam a Jesus de feiticeiro e herético. E, gente, lembra que dias antes, Jesus, isso aqui é em Jerusalém, tá? Eles estão na comemoração da Páscoa. Eles não estão na Galileia, eles desceram, foram para Jerusalém. E a entrada de Jesus em Jerusalém, quando Jesus chegou, lembra da multidão que foi recebê-lo?
E essa mesma multidão agora está fofocando dele. É ético, né? Então vamos orar. A tua fala, nosso Senhor Jesus, toda vez que viéssemos a falar em teu nome, estivéssemos mais de um reunido, o Senhor se faria presente, abrindo o teu evangelho, a sua história. Conseguimos nos aproximar tanto mais de ti. E a nossa gratidão é enorme, porque a energia que paira nesse ambiente, a alegria que sentimos quando estamos aqui estudando o teu evangelho, a sensação de liberdade, de força, de coragem, é incomum. Fazemos avaliações e percebemos que sofremos por tantas coisas pequenas, porque aqui nos faz ver a vida verdadeira. Nós te pedimos, amor, que nos ajude no nosso cotidiano a darmos o valor na medida exata para cada coisinha e aprendermos a valorizar verdadeiramente a existência, a vida eterna. Muito obrigada, amor de nossa vida, por todo esse banquete. E agradecemos a todos os amigos espirituais por esse amparo, pela assistência, pela inspiração e por nos conduzir. Muito obrigada, amor de nossa vida.